Olá, seja bem-vindo. Essa é a nossa terceira videoaula de Direito Individual 2 do Trabalho e hoje a gente vai falar sobre a jornada e as regras de duração do trabalho. Como primeira informação, a gente precisaria verificar o que diz o artigo 4º da CLT acerca da duração do trabalho. Segundo o artigo 4º da CLT, que constitui a regra para o direito do trabalho, integram a jornada de trabalho do empregado, além do tempo em que ele efetivamente trabalha, também o tempo em que ele estiver à disposição do seu empregador, aguardando ou executando ordens. No ordenamento jurídico brasileiro, portanto, não apenas o momento de trabalho efetivo será considerado como parte integrante da jornada de trabalho. Dizem os autores, portanto, que somos adeptos da teoria do tempo à disposição, segundo o que consta, portanto, da literalidade da regra do artigo 4º da CLT. Apesar disso, os senhores vão encontrar no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, uma exceção no tocante ao chamado tempo de deslocamento, ou ainda o instituto jurídico conhecido como horas in itinere. É possível, portanto, que o tempo de deslocamento feito pelo empregado entre o trabalho e a residência e o trabalho sejam computados como parte integrante da jornada de trabalho. Diz o artigo 58, em seu parágrafo 2º, que o tempo de deslocamento passará a integrar a jornada de trabalho do empregado sempre que estiverem presentes dois requisitos. Desde que a condução seja fornecida pelo empregador, assim como desde que o local de trabalho seja considerado como local de difícil acesso. Sobre esses dois requisitos, os senhores vão encontrar a súmula de número 90 do TST, que vai trazer para a gente alguns esclarecimentos adicionais. Pelo termo condução fornecida pelo empregador, vamos entender não o dinheiro ou o veículo emprestado, mas o meio de transporte propriamente dito. Seria, portanto, o ônibus da empresa, a van, a forma de transporte entendida como via oficial da empresa. O TST firmou ainda o entendimento de que mesmo que a empresa cobre do empregado quantia pelo transporte, isso não é circunstância que afastaria o direito às horas in itinere. Sobre o segundo requisito, vamos encontrar também na súmula 90 algumas observações. Afinal de contas, o que seria local de difícil acesso? Vamos considerar como local de difícil acesso aquele local que não é servido por transporte público regular e, segundo o TST, considera-se como também local de difícil acesso aquele em que eu encontro incompatibilidade absoluta entre os horários de início e fim da jornada e os horários do transporte público. Portanto, se o empregado inicia sua jornada às 8 horas, existe transporte público, mas o transporte só chega até aquele local, por exemplo, às 10 horas, segundo o TST, vamos considerar aquele local também como um local de difícil acesso. Aconselho que os senhores deem uma lida na súmula de número 90, uma vez que ela poderia apresentar aí para os senhores algumas informações adicionais. Além disso, é importante destacar que não necessariamente as horas in itinere serão consideradas como horas extras, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Desde que esse tempo seja efetivamente computado na jornada e respeitado, portanto, o limite contratado de jornada, o empregado não faria jus às horas extras. Assim, por exemplo, se ele trata de trabalhar por 7 horas, fazendo o deslocamento, meia hora para ir, meia hora para voltar, teríamos as 8 horas completas e, portanto, nada de horas extras para o empregado. Mudando um pouquinho de assunto, os senhores vão encontrar também no artigo 58, mas agora no parágrafo 1º, um instituto jurídico que, assim como o anterior, também teve origem em súmulas do TST, que trata da figura chamada de tempo residual à disposição. Poderiam encontrar também, em alguns autores, a informação de tratar-se de um instituto denominado minutos que precedem e sucedem a jornada de trabalho. Informam os autores que o TST teria constatado que quando o empregado chega para trabalhar, a primeira coisa que ele faz é bater o ponto.
ele bate o ponto e depois ele vai ao banheiro, ele escova os dentes, ele vai tomar um café, ele fuma um cigarro, ele penteia o cabelo, ele troca de roupa. Na hora de ir embora, o procedimento seria, obviamente, o inverso. Primeiro eu vou ao banheiro, eu troco de roupa, eu cuido de alguma coisa, tomo um café, para depois bater o ponto. E partindo desse suposto, eles resolveram, ministros do TST, dar um intervalo, uma tolerância, que foi chamada, portanto, de tempo residual de exposição. E diz esse artigo 58, parágrafo 1º, que não serão consideradas horas extras, nem serão descontados os atrasos do empregado, desde que a cada marcação de ponto, esse desvio esteja limitado a 5 minutos, totalizando o máximo de 10 minutos diários. Então, a cada 5 minutos por marcação, no máximo, e 10 minutos diários, eu teria aí essa tolerância, já que o TST entendeu que durante esse tempo o empregado não estaria desempenhando efetivamente serviços, mas cuidando aí, portanto, de alguma atividade pessoal. Recentemente, o TST editou também uma OJ, né, que os senhores podem consultar, dizendo que é ilegal que a negociação coletiva aumente esse tempo após a edição do artigo 58, parágrafo 1º. Pasmem, algumas empresas negociaram coletivamente que essa tolerância seria de 30 minutos antes da jornada e 30 minutos depois da jornada. E assim, o empregado acabaria por trabalhar 9 horas por dia, não recebendo horas extras por esse período trabalhado. Mais uma daquelas teorias flexibilizantes do direito do trabalho.